Olá para você que está chegando agora, já acompanha aqui a programação do canal 26 UHF da TV Indaial. Obrigado. Estamos começando o nosso Papo Livre de hoje. Eu sou Jair Italiani e comigo aqui no Papo Livre o Diego Balck, que é do grupo de viagens Grife de Turismo. Nós vamos falar um pouquinho sobre turismo. No momento em que o país está aí capengando, todo mundo não sabe o que fazer, segurando todas as economias que tem, ainda tem gente viajando. E o Diego está aqui para falar com a gente sobre isso aí. Diego, obrigado pela participação aqui. E vamos começar falando sobre isso. Como é que está o mercado de turismo, Diego, diante desse atual cenário que a gente está vendo aí? Bom, primeiramente, bom dia. Obrigado aí pela parceria, por estar aqui com vocês. Bom, vamos entender um pouquinho desse mercado, né? No caso dos nossos clientes, eles buscam muito viagens internacionais. 99% dos nossos clientes viajam para fora do Brasil. O que aconteceu com isso? O dólar disparou e automaticamente eles seguraram um pouquinho essa compra. Mas, em contrapartida, companhias aéreas, hotéis pelo mundo começaram a trabalhar a relação de preços para equilibrar em relação a essa diferença de câmbio. E ficou muito interessante. O nosso maior destino, né, de maior frequência, de maior público, digamos assim, é os Estados Unidos. E é interessante que antes uma passagem aérea custava $1.000, agora nós temos preços a partir de $230. Tá brincando? É sensacional. $230? Até eu. Em 10 vezes. Ou seja, nessa parte, houve uma redução de preço. Então deu uma equilibrada, né? Deu uma equilibrada. Agora, o interessante é que na parte de grupos de viagens, nós batemos recorde de venda esse ano. Por quê? O que nós entendemos? Fizemos uma pesquisa para entender isso. Os nossos clientes deixaram de viajar no final de semana, essas viagens esporádicas, de dar um pulinho na praia, curtir com a família, e investiram naquele programa de experiência, que traz uma emoção maior, digamos assim. É isso que eu queria falar para você, que uma das coisas, um dos focos da Grife de Viagens do Diego é justamente isso. São grupos específicos para viagens, lugares específicos e assim por diante. Então, que ele chama de grupo, como é que chama? Grupos de experiência. Grupos de experiência e tudo mais. Eu gosto de vinho. Ele programa uma viagem para você para o Rio Grande do Sul, lá para os vinhedos. Não, eu quero conhecer os vinhedos do Chile. Programa uma viagem para o Chile. E assim sucessivamente. Esse tipo de pacote tem uma aceitação maior, Diego? Como é que é isso? Então, na verdade é assim. Você não encontra esse tipo de produto aleatoriamente no mercado. Não é uma coisa que você fala assim, vou para Paris. Aí você vai lá e começa a procurar, Você tem que montar. Esses grupos de experiência sim. E o interessante é que normalmente eles estão envolvidos com pessoas do seu cotidiano. Com pessoas que você gosta de estar junto. E automaticamente, assim, através de amigos, família, junta-se, forma um grupo e trabalhamos um projeto personalizado para eles. E eles vão realizar uma viagem em conjunto. Isso é muito interessante. Agora, Jair, é inevitável dizer que a economia realmente, ela atingiu, sim. Demorou, mas pegou todo mundo. Pegou. É inevitável isso. Mas o que é interessante? Existem caminhos, existem formas de você buscar inovações e automaticamente você tem que trabalhar para conseguir sucesso nessa situação. E falando dos grupos, é uma forma que a Grife encontrou de trazer esses clientes ou fidelizar ainda mais esses clientes e fugindo da crise, né? Você falou que a maior parte dos destinos de vocês lá geralmente destino dos Estados Unidos. Que lugar? Tem um lugar específico? Fizemos uma estatística agora recentemente. Miami e Orlando são os dois principais. Até porque tem a ver com a Disney, né? Totalmente a ver com a Disney. Inclusive agora nós temos uma família, são 5 pessoas que estão realizando o seu sonho. Estão nesse momento na Disney e agora de manhã eles me mandaram algumas fotos. Sensacional, a viagem foi maravilhosa. O interessante é que de tudo que eles conheceram, o que mais se destacou, o que mais foi emocionante, foi uma reserva que nós fizemos para Manu, que é uma garotinha de 6 anos, conhecer as princesas num almoço exclusivo. Que legal. Eles falaram, o parque é maravilhoso, tudo é lindo, mas esse almoço ela teve um contato mais próximo. E eles mandaram uma série de fotos pra gente desse almoço. Foi muito bacana. E realmente, o destaque dos Estados Unidos,
ainda é Orlando, Disney. E para a Europa, quais são os destinos mais procurados ainda? Porque como é que chama? O euro ele é mais caro que o dólar, aquela coisa toda, né? Sim. Existe uma certa diferença. O interessante de Europa, nós estamos cada vez mais trabalhando realmente as experiências. Mas ainda os principais destinos são Itália e França. Tá. O Barcelona, por essa febre de Neymar e tudo mais, o brasileiro está tendo mais curiosidade de conhecer Barcelona. Tá. Eu tive um grande amigo que esteve agora em Barcelona, ele estava comentando isso com a gente, trocando algumas experiências. Interessante que nós tiramos um sarro dele também, porque ele nunca tinha assistido um jogo no Camp Nou, e ele foi assistir Barcelona e Real Madrid. Olha que sensacional. Que legal. E o Real Madrid ganhou do Barcelona. Falei, você é pé frio, amigo. E isso não estava no pacote. Não, isso não estava no pacote. Ô, Diego, mas uma outra coisa que você faz também, tem muita gente que você tem trabalhado, inclusive o Colégio Polo aqui, que é cliente de vocês, são aquelas viagens educativas. Como é que funciona essas viagens? Isso é muito interessante. Há 6 anos trabalhamos com um grupo de colégios e atendemos esses colégios com as necessidades de viagens pedagógicas. Nós chamamos de viagens de conhecimento. Tá. Ok? Então, esse ano foi um ano muito interessante, porque era um ano que nós não esperávamos um sucesso tão grande. E esse ano batemos todos os recordes de adesão para o que nós chamamos de encerramento de ciclo do Fundamental 2, o 9º ano. Tá. Foi muito bom. E outras séries trabalhando destinos com conteúdo pedagógico. Mas o mais interessante é assim, como que nós formatamos esse produto? Esse produto ele nasce dentro da escola. Não é produto de prateleira, não é uma viagem que a grife cria, entrega para o colégio vender. Não é nada disso. Conversamos com coordenadores, orientadores, diretores, professores, analisamos o conteúdo pedagógico que será estudado no ano e qual viagem se encaixa para a saída da escola e a experiência do mundo, né? Isso é muito interessante. E esse produto está crescendo muito, Jair. Na Europa, isso é muito frequente. Uhum. Nós temos parceiros, inclusive eu quero destacar aqui um grande amigo, um parceiro, Max Franco. Que já esteve aqui conosco. Já esteve conosco, com vocês, né? Esteve aqui no programa contando histórias, falando sobre storytelling. Isso. E é legal que assim, ele desenvolve esse trabalho há alguns anos. E ele faz parte desse grupo também. E ele fala muito sobre a importância da cultura, né? Qual é o valor da cultura? A gente tem como medir isso? Tem como mensurar em custo, né? Preço? Não, o valor é imensurável. E com grupos, inclusive, para a Europa, né? E a Grife está entrando cada vez mais nesse mercado. Nós estamos mais próximos ainda dos colégios e o sucesso garantido. Essa segmentação de mercado é muito interessante porque a gente vê que no meu tempo isso não existia. Mas hoje as escolas, os pais têm condição de proporcionar aos filhos um conhecimento mais no campo realmente, que eles chamam de estudo de campo, de levar estudo do meio, as crianças vão para o lugar, vão conhecer, vão entender um pouco da história e por aí vai. Então, acho que isso é uma das coisas que tem colocado, vamos dizer assim, o povo para pensar nisso aí também e ajuda muito no desenvolvimento das crianças. Eu vejo lá em casa, a minha enteada, ela participa de todos os eventos desse sentido e quando ela volta a gente percebe que ela vem com um gás, uma energia, até porque é aquela coisa de vivenciar uma coisa que em sala de aula tem outro conceito, né? Sabe o que é interessante? Contando uma história da minha esposa. Minha esposa é educadora, ela trabalha em Vinhedo, em alguns colégios de Vinhedo, e ela teve uma experiência ontem muito interessante. Ela foi no observatório em Vinhedo, e depois, são pequenos, 5º ano, enfim, e eles puderam entender sobre o que é um observatório e tudo mais. E no final, começaram as perguntas. E ela disse que o mais interessante era isso, as perguntas. Então, por exemplo, no observatório, que tipo de pergunta uma criança poderia fazer? Ela perguntava assim, tio, né? É verdade que existe estrela cadente? É verdade que se eu fizer um pedido, a estrela vai realizar? A estrela vai realizar? Então, olha só que interessante esse mundo, essa magia. O que eles estão descobrindo, o que eles estão entendendo, né?
E fora perguntas sensacionais, constelações, as Três Marias, Cruzeiro do Sul. É isso que é o grande lance. A experiência, viver a experiência. E o quanto vai ser rico para eles? Eu acho que o enriquecimento é uma coisa muito fabulosa nesse aspecto. Ô Diego, e aqui na América Latina, tem algum destino que o pessoal procura bastante? Como é que é? Tem. Olha só, pegando um gancho da minha viagem, por exemplo. Eu fiz uma viagem de lua de mel em 2014, onde eu pude viver algumas experiências. Mas a grande experiência na América Latina, vamos pensar primeiro na região do Caribe. Tá. A grande experiência é a experiência voltada à praia. Né? Lugares paradisíacos, resorts maravilhosos, resorts com sistema all inclusive, atendimento exclusivo. Eu pude viver um pouco disso. E América do Sul, nós pensamos mais assim em roteiros de gastronomia, por exemplo, Argentina, ir para Mendoza, sensacional. Você vai para as montanhas, você tem experiências em vinícolas, que é muito bacana. Continuando na Argentina, Buenos Aires, culturalmente sensacional. Bariloche agora entra a temporada de julho, que é o pico da temporada. Nós estamos falando de neve, uma experiência de neve. Ushuaia é maravilhoso, maravilhoso. Nós estamos falando da última cidade do Hemisfério Sul, a Terra do Fogo. Ali é muito rico. Nós temos Machu Picchu, que também é bem gostoso lá, pelo que eu conheço, não conheço o lugar, mas as pessoas com quem eu converso, que já estiveram lá, é uma experiência fascinante. Sem dúvida. Eu tive um amigo que esteve há pouco tempo agora no Machu Picchu, e ele viveu uma experiência muito interessante. Ele fez a trilha Inca, que são 4 dias, onde você dorme com acampamento, tem toda uma estrutura. E ele falou que é muito mágico isso. A Grife, ela trabalha muito isso, sabe, Jair? As experiências. A questão, na verdade, você não vende passagens nem pacotes, você vende experiência. Sem dúvida. O que nós procuramos identificar do cliente é o que ele quer viver, como ele quer viver, o que ele pode fazer, qual é a experiência que ele quer para aquela viagem. E nós conseguimos identificar isso. Em cima disso, conseguimos personalizar a viagem, reduzimos os custos da viagem, porque num bom briefing, você consegue fazer uma análise muito mais completa e trazer soluções. Esse é o grande negócio nosso. Tá? Maravilha. Gente, conversei aqui com o Diego Balck, do grupo de viagens Grife de Turismo, Grife de Viagens, na verdade. E turismo também. Turismo também, claro. Eu quero agradecer a sua participação aqui, Diego. E fica aberto aqui para você voltar uma outra oportunidade para falar mais dessas viagens e, quem sabe, até mostrar um pouco do que foi uma viagem com um grupo que você trabalhou. Ótimo, maravilha. Eu quero agradecer. Aliás, o seu site é o www.grifedeviagens.com.br. Tá aí no seu vídeo para você dar uma olhadinha. Entra lá, consulta, fala pro Diego que você viu ele aqui. Ele vai dar 10% de acréscimo. Não, de acréscimo, não, eu tô brincando. Acréscimo? Não. Não, mas fala que você viu o programa dele aqui, ele vai ficar muito contente. Usamos uma frase do Walt Disney, onde os sonhos se tornam realidade. Quando você chega na Disney, no portal Disney tem o Where Dreams Come True, onde os sonhos se tornam realidade. Essa é a Grife de Viagem. Legal. Teve uma vez que ele falou numa apresentação assim, a Grife de Viagem, vendemos o mundo e parcelamos. Parcelamos então, também. Tá certo, beleza. Obrigado, Dieguito, valeu. Eu que agradeço. Você aí, fique por aí, daqui a pouco tem mais um convidado aqui no nosso Papo Livre.